Olá, sejam bem-vindos. Eu sou a Caroline Oliveira, médica ginecologista e editora do portal Afia. Hoje iremos discutir sobre os cânceres raros, o câncer de vulva e o câncer de vagina. O câncer de vulva se apresenta como uma das neoplasias femininas mais raras, sendo responsável por 3 a 4% de todos os cânceres ginecológicos, com incidência mundial de aproximadamente 1,8 casos para 100 mil mulheres, aumentando para até 20 casos para cada 100 mil mulheres após a idade de 75 anos. O carcinoma de células escamosas ou epidermoide é o tipo histológico mais frequente, representando cerca de 90% dos tumores vulvares. O melanoma é o segundo tipo mais encontrado, entre 5 a 10% dos casos. Outros tipos histológicos são o carcinoma basocelular, o adenocarcinoma, a doença de Paget invasiva, sarcomas e tumores secundários. Também os carcinomas das glândulas de Bartholin e da glândula de Skinner. A incidência do carcinoma escamoso vulvar no Brasil é uma das mais altas do mundo. Segundo dados da IARC, a Agência Internacional de Pesquisa sobre o Câncer, em 2020, foram registrados 45.240 casos de câncer de vulva e 17.427 casos de morte por este tumor no mundo. O câncer escamoso vulvar pode ser oriundo de duas vias carcinogênicas: a neoplasia intraepitelial vulvar tipo usual, que é a lesão intraepitelial escamosa de alto grau, e a neoplasia intraepitelial vulvar diferenciada. Tais lesões pré-neoplásicas vulvares vêm sendo identificadas e estudadas há pelo menos um século. A incidência da sua lesão precursora, a neoplasia intraepitelial vulvar, vem aumentando nos últimos anos e quase triplicou no grupo de mulheres com menos de 35 anos. A lesão intraepitelial escamosa de alto grau vulvar, que é a NIV, a neoplasia intraepitelial vulvar do tipo usual, ela está associada ao HPV de alto risco oncogênico e outros fatores de persistência viral, especialmente o tabagismo e a imunossupressão. Enquanto a neoplasia intraepitelial vulvar diferenciada não está relacionada ao HPV, e sim a condições vulvares dermatológicas como o líquen escleroso e, possivelmente, o líquen plano. A incidência da lesão intraepitelial escamosa de alto grau vulvar é de aproximadamente 5 casos por 100 mil mulheres por ano e está aumentando, com o pico de ocorrência por volta dos 35 aos 49 anos. A apresentação clínica desta lesão geralmente é variada, podendo se manifestar com lesões únicas ou múltiplas e muitas vezes multicêntricas, atingindo também vagina e colo uterino. A maioria das mulheres apresenta lesões visíveis, que podem ser policrômicas, geralmente elevadas, pápulas ou placas. Porém, lesões planas também podem ocorrer. As pacientes podem apresentar prurido, queimação, irritação, dor, queixas sexuais ou serem assintomáticas. A biópsia está indicada para a confirmação histológica das lesões visíveis, se o diagnóstico clínico for duvidoso, se a lesão não responder aos tratamentos usuais, na presença de lesões com vasos atípicos ou em lesões estáveis, mas que mudaram de cor rapidamente, mudaram de tamanho ou formato. Pensar também em biopsiar lesões condilomatosas em mulheres na pós-menopausa e que não apresentam melhora com as terapias locais habituais. A biópsia está indicada para a confirmação histopatológica das lesões visíveis, se o diagnóstico clínico for duvidoso, se a lesão não responder aos tratamentos usuais, na presença de lesões com vasos atípicos ou em lesões estáveis que mudam rapidamente de cor, tamanho ou formato. Pensar também em biopsiar lesões condilomatosas em mulheres na pós-menopausa e que não apresentam melhora com terapias locais habituais. Mulheres imunossuprimidas geralmente requerem biópsias de lesões mesmo com baixo nível de suspeição de invasão,
uma vez que lesões benignas e malignas podem coexistir. O tratamento é recomendado para todas as mulheres com lesão intraepitelial escamosa de alto grau vulvar, uma vez que há risco de invasão oculta em torno de 3%. A excisão local ampla costuma ser um método de escolha. A terapia deve ser individualizada e combinada, podendo lançar mão de imunoterapia, por exemplo, levando em consideração aspectos estéticos e funcionais. Já a neoplasia intraepitelial vulvar diferenciada ocorre mais frequentemente em mulheres mais velhas, geralmente acima dos 55 anos, e compreendem menos de 5% dos casos de neoplasia intraepitelial vulvar. Porém, está mais associada ao carcinoma escamoso vulvar do que a lesão associada ao HPV. O diagnóstico clínico pode ser difícil de distinguir das lesões do líquen escleroso e incluem lesões branco-acinzentadas ou vermelhas com ulcerações ou pápulas ou placas de consistência endurecida, geralmente unifocais. Os sintomas da neoplasia intraepitelial vulvar diferenciada geralmente se relacionam com o quadro de líquen escleroso ou líquen plano, prurido, dispareunia, ardência, sensibilidade, desconforto urinário ou para defecar e podem também ser assintomáticas. O diagnóstico deve ser confirmado através de biópsia com estudo histopatológico. O tratamento de escolha é o tratamento cirúrgico cisional pelo maior risco de doença neoplásica associada. Infelizmente, não existem exames de rastreio para a prevenção do câncer de vulva. A detecção é realizada através do exame ginecológico habitual e confirmado por histopatológico. Mulheres com lesões intraepiteliais cervical, vaginal ou anal devem ser rastreadas para lesões vulvares, assim como pacientes com lesões pigmentadas, úlceras persistentes ou com prurido vulvar crônico. Caso a paciente evolua de uma lesão precursora para o câncer de vulva, o diagnóstico faz-se necessário tão logo haja suspeita clínica. Podemos observar lesões sobrelevadas, vegetantes, nódulos ou ulcerações. Geralmente a lesão é única no grande lábio, mas eventualmente multicêntrica, especialmente quando associada ao HPV. O sintoma mais frequente é o prurido vulvar crônico. Por ser uma queixa comum na ginecologia, a paciente pode enfrentar dificuldade até chegar ao correto diagnóstico. Sangramento genital, nódulo na região e corrimento genital também podem ocorrer, mas já em casos mais avançados. A disseminação neoplásica ocorre por meio do crescimento local e pelo sistema linfático. Em geral, quando a lesão é única e unilateral, ela obedece um padrão linear desde a doença primária, seguindo pelos linfonodos inguinais, superficiais e profundos e, na sequência, para os linfonodos femorais e pélvicos. Mais raramente, pode ocorrer disseminação por via hematogênica para sítios à distância, como pulmão, fígado ou ossos, geralmente em estádios mais avançados. A ressonância magnética da pelve é o principal exame para avaliar a extensão local e a disseminação linfonodal. O estadiamento do câncer de vulva é clínico, radiológico e cirúrgico. O tratamento é predominantemente cirúrgico e ou com químio e radiação simultânea, mas deve ser individualizado, levando-se em conta o tipo histológico, a extensão, a disseminação linfática, a localização da doença e especialmente o estado geral de saúde da paciente. O status dos linfonodos inguinais é um importante fator prognóstico. Quando há envolvimento linfonodal, a sobrevida em 5 anos gira em torno de 90%. Assim, para se evitar a progressão para o câncer de vulva, as mulheres tratadas para neoplasia intraepitelial vulvar diferenciada devem ser acompanhadas com intervalo semestral, pelo menos ali ao longo da sua vida. Além de ser fundamental o diagnóstico e tratamento adequados das dermatoses vulvares, especialmente do líquen escleroso.
As mulheres com a lesão intraepitelial escamosa de alto grau vulvar, a nível do tipo usual, também apresentam risco de doença recorrente e câncer vulvar ao longo de suas vidas. A maioria dos estudos relatam taxas de invasão pós-tratamento de 3 a 5%, podendo chegar a 8% depois de um retratamento, com alguns casos ocorrendo 15 anos após esse tratamento. Além disso, essas pacientes têm pelo menos 5 vezes mais probabilidade de desenvolver um câncer invasivo após um tratamento comparado às mulheres tratadas para uma lesão precursora do câncer cervical. Falando agora sobre o câncer primário da vagina, que é uma doença maligna rara, correspondendo a menos de 2% de todas as neoplasias malignas do trato genital feminino, e aproximadamente a 0,5% de todos os tumores malignos que acometem a mulher. Dentre os fatores de risco são descritos a exposição intraútero ao dietil-estilbestrol, que foi usado entre os anos de 1940 e 1970, e hoje, principal causa é a infecção por HPV, principalmente os tipos 16 e 18, 31 e 33. O tumor primário vaginal é definido como um tumor que se origina na vagina e não acomete a vulva nem o colo do útero, além de não ter história de câncer cervical por 5 anos antes do diagnóstico inicial. Cerca de 70% a 80% das pacientes têm mais de 60 anos. As lesões metastáticas vaginais são 2 a 3 vezes mais frequentes do que o carcinoma primário vaginal e são provenientes do colo, do endométrio, do ovário, vulva, reto, uretra, bexiga e do coriocarcinoma, possivelmente pela localização anatômica com extensas interconexões linfáticas. O carcinoma epidermoide é o tipo histológico mais comum, correspondendo a 90% dos casos, e outros tipos que podem ser encontrados são o adenocarcinoma, relacionado à adenose vaginal, o rabdomiossarcoma, o tumor do seio endodérmico, melanoma, linfoma, leiomiosarcoma e angiosarcoma. O sintoma mais frequente é sangramento genital. O exame especular e a biópsia são necessários para a confirmação diagnóstica. A ressonância nuclear magnética também é importante para o estadiamento. O tratamento depende da histologia, do tamanho do tumor, da localização, do estágio da doença e da idade da paciente. Medidas de prevenção primária contra o câncer de vulva e vagina associados ao HPV, como o uso de preservativos e a vacinação, devem ser sempre lembrados. A vacina quadrivalente ou nonavalente contra o HPV podem prevenir o desenvolvimento desses tumores raros, uma vez que protege contra os tipos oncogênicos 16 e 18, que também são os principais envolvidos na carcinogênese das neoplasias intraepiteliais vulvares do tipo usual e vaginais de alto grau. Obrigada pela participação de todos e espero que tenham gostado do episódio de hoje. Fiquem atentos às novidades do Portal AF, aproveitem e assinem nosso canal no Spotify e no YouTube.